Oi, gente. Começando mais um episódio, nosso último episódio do ano, do nosso Só Delas podcast, com uma finalização maravilhosa. Vamos falar hoje de um assunto que eu acho que vocês vão amar. Eu sempre trago assuntos de relacionamento, mas hoje esse assunto vai ser bem diferenciado, porque a gente não vai ser só o relacionamento em si. Que eu falo relacionamento com o próximo, mas o relacionamento com nós mesmos. E para falar sobre esse assunto, eu estou trazendo uma terapeuta, psicóloga, que na verdade ela fez uma transição de carreira, não é isso? Isso. Como economista e hoje terapeuta, gente. Inclusive, para conseguir um horário com ela, ó, tá difícil. Mas vai ser muito top. E outra pessoa que vai também, que fala, que cuida da beleza das mulheres, mas e que hoje vai falar também, porque entende muito de gestão de pessoas, é nossa lindeza, nossa Anne Hathaway brasileira, né? Ela veio de Hollywood para cá e vai nos atender hoje, dando uma lição de beleza e autoestima, porque tudo tem a ver, né, gente? A terapia, ela vem de dentro para fora, mas a primeira impressão é a que fica. Laila Suliman. Que honra estar aqui novamente, sou convidada por você. E Renata Camões. Obrigada. Eu acho que esse podcast vai dar o que falar, hein? Agora, não posso deixar de pedir para vocês, sigam aqui no canal, compartilhem esse conteúdo que é feito com muito carinho para vocês e de graça, né, gente? E deixem seu like aí para mim, para o YouTube entender que está sendo interessante para poder distribuir para quem precisa escutar. E para aprimorar a vida de vocês e trazer sempre... Vocês sempre vão tirar dentro dos podcasts, a gente sempre traz um insight que vai servir para a sua vida ou para a vida de alguém. Tá? Então não esqueçam, não. Sigam a gente aqui no canal. A gente está nas plataformas de áudio, todas, Apple Podcast, Spotify e também aqui no YouTube. Gente, então, como eu já disse para vocês o assunto de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre as minhas convidadas, né, que o bate-papo hoje vai render. Eu vou falar primeiro da Lailinha, vou ler aqui para vocês um release dessa lindeza. Laila Suliman é maquiadora, produtora e educadora de beleza e é especializada em maquiagem para vídeos e fotos, quem não precisa. Foco em embelezamento natural. Atende noivas, noivos, apresentadoras de telejornais, artistas, influencers e também é design de beleza, de sobrancelhas. Consultora de imagem e estilo e design de penteados. Ela é pós-graduada em gestão de pessoas, olha aí, ó, transição de carreira. E graduada em processos gerenciais, atuou por anos em cargos relacionados à área de formação, largou tudo para se dedicar à beleza e à autoestima. Top. Renatinha Camões, já estou chamando de Renatinha. É formada em economia, durante mais de 20 anos atuou como auditora nas esferas federal e distrital. Após alguns anos experienciando sangramento sem qualquer diagnóstico, começou a se dedicar ao autoconhecimento. Todas as ferramentas aprendidas foram inicialmente utilizadas na doença autoimune. Com enorme êxito e radical mudança do estilo de vida, especializou-se como terapeuta nas técnicas de hipnose clínica, PNL, constelação familiar. Como é que se fala Theta isso? Healing. Theta Healing. Como campo vibracional, ervas medicinais e cartas terapêuticas. Atualmente, a grande maioria dos atendimentos terapêuticos realizados estão relacionados à autoestima, relacionamentos e saúde. Em todos os níveis é apresentada a questão de energia, campo vibracional, onde o grande despertar começa com coerência da fala, mais pensamentos e emoção. Trabalha-se muito questão de ter a coragem de ser você mesmo. Isso só é possível quando se permite ser vulnerável e entender que os julgamentos alheios são apenas pontos de vista do outro, os quais não lhe definem.
É isso aí. E é isso aí, mas todo mundo tem medo de se deparar com essa realidade. Só de eu ir lendo aqui, falando, já me deu um... Será que eu tenho coragem mesmo de encarar quem sou eu? Não é isso? É verdade. Então, assim, para a gente olhar dentro da gente, das nossas feridas, isso é o maior desafio que a gente tem. Mas o primeiro passo é você entender que tudo é possível. Então, quando a gente lida com os nossos demônios, tudo fica mais fácil. Porque o outro, ele julga a partir do olhar dele. E isso não te define. Sua conta bancária não te define, seu cabelo não te define, sua roupa não te define. O que te define é a sua essência. E quem é a sua essência? É a sua sombra e a sua luz. Então, quando você se relaciona na sua verdade com você mesma, aí sim, você consegue prosseguir a sua vida de uma forma mais leve, entendendo que você é feito de luz e sombra. Então, assim, hoje, no meu entendimento, quando a pessoa fala a minha melhor versão, o que é a sua melhor versão? É você fingir e usar uma máscara para querer ser o bonzinho, a boazinha, o sem defeito, o só com qualidade? Isso não existe, porque nós somos sombra e luz. Então, a gente tem que entender, sim, os nossos demônios, né? As nossas sombras. Então, assim, o que é que você tem de dificuldade? Então, quando você entende aquilo ali, aquilo te define, está tudo certo. Como eu lido com isso? E aí é onde você entra no relacionamento de você com você mesma. Eu, por exemplo, amo mandar. Eu também gosto. Eu acho que isso Essa risada me conquistou meu coração. Qual que é seu signo, Renata? Geminiana. Mas geminiana é mandão? Acho que nem tanto. Mas é porque assim, é tudo uma questão. É um aprendizado, é um vício. Então, assim, hoje, quando você entende, então, assim, como que você relaciona com isso? Como é que você lida? Aí, assim, é onde você começa a colocar os seus limites, é onde você aprende a dizer não. E a dificuldade que o grande ser humano tem é dizer não. Porque, a partir do momento que ele desagrada, o que será que o outro vai dizer de mim? Então, quando você se apropria de você, perdão pela palavra, mas foda-se o que vão dizer de mim, simples assim, porque eu sei quem eu sou, então eu tenho coragem para bancar as minhas escolhas, simples assim, é o meu relacionamento diário e sincero comigo. Então, quem vai gostar de mim, vai gostar da Renata feliz, da Renata alegre, da Renata sincerona, da Renata que vai dar risada de deboche e da Renata que vai estar naquele dia que não vai estar a fim de falar, simples assim. É isso, mas é muito difícil, né? A gente não preocupar com o que o outro pensa, não é? Eu acho que é uma coisa bem complicada, porque eu acho que a gente passa, pode ser já até meio inconsciente isso, mas a gente está sempre preocupado, até da forma como a gente se apresenta. Laila sabe disso. Sim, porque... nós somos criadas para ter essa preocupação, né? Nós fomos criadas com essa mentalidade de que você tem que estar arrumada porque o fulano vai te ver na rua, ciclano vai te encontrar, você tem que... E aquela velha história da época da avó, você tem sempre que estar com uma lingerie bonita, porque se você sofrer um acidente e tiver que ir para um hospital, você tem que estar bem composta. É o tal de sair arrumada que você não sabe quem que você vai encontrar ali na esquina. Eu uso uma lingerie para me olhar no espelho, para me amar, né? Eu passo um batom para me gostar, que é aquela coisa, quando você trabalha de fora para dentro, você está trabalhando de dentro para fora, eu sempre falo isso. É um complemento. Se você não exercita o amor próprio, quer passar um hidratante, passar Falou um a palavra certa. perfume, se deixar mais Exercitar o linda. amor próprio. Como é que você vai cuidar de dentro para fora? Uma coisa está muito ligada à outra, você não acha, Renata? Eu acho, absoluto. Então, de novo, assim, é desafiador, sim, quando você se coloca nesse posicionamento de, o que os outros vão falar? Porque, assim, cada um vai te julgar conforme a dor que ele vive. Entende? E aquilo não te define. Aquilo não vai te definir, porque por que muitas pessoas te atacam? É porque você não presta ou é porque... Não, ela te ataca porque, de alguma forma, você aciona um gatilho que ela não sabe lidar. Então, pessoas que brilham, você, por exemplo, que tem muita luz, por que você acha que as pessoas vão querer te atacar? Porque você, de alguma forma,
aciona o gatilho daquela pessoa e aquilo incomoda. Então, quando você sabe quem você é, aquilo ali você vai escutar e ok, vai interpretar, vai deixar passar e vai continuar a sua vida. Você não vai dar poder àquele julgamento de estragar o seu dia. Quem escolhe fazer o seu dia feliz é você. É você que escolhe. Então, a partir da hora que eu levanto, como é que eu vou criar o meu dia? Vou criar o meu dia feliz, incrível, mágico, magnífico. Não importa o que o outro venha achar ou pensar. Não. E isso verdade, é um exercício, porque isso tira muito, assim, às vezes um comentário maldoso, um olhar maldoso, aquilo já te destrói de uma tal forma, né, que você fica se achando o último. Eu sofri uns ataques recentes no Instagram. Eu vi. E eu vi que você me falou uma mulher. Eu achei super engraçado, eu achei um elogio, fui chamada de travesti, eu falei, obrigada, para mim é um elogio, volte sempre, sabe? Falavam do tamanho das minhas mãos. Então, assim, para mim é uma vitória encarar certas ofensas como um elogio hoje e ver de outra maneira. Porque quando criança eu sofria esses ataques, sofria bullying. É muito grande, é muito alta, ou era muito magra ou muito gorda, que eu tinha uma avó que me amava muito, né? Eu sofria efeito sanfona na infância, que ela me superalimentava quando eu emagrecia, era muito amor, né? Então, assim, passar por esses ataques hoje, sair ilesa e me divertir com isso, é uma vitória. Eu vi que você tirou isso de letra, você inclusive fez uma brincadeira, fez um meme de você mesma, né? Eu adoro. Eu acho que ela tá certa, e eu parti logo para defesa. Como podem achar uma mulher linda dessa? Fazer eu falar com uma mulher dessa, é um travesti, nunca. Quer dizer, nada contra os travestis. Não, para mim é um elogio. Assim que ela eu acho que não tem, né? É a tradução do que é uma mulher bonita, né? O ideal, né? Acho que... Inclusive, os travestis estão sempre se embelezando cada vez mais, né? Mas eu digo assim, a pessoa tentou te ofender falando isso que não tem nada a ver. Inclusive, de onde vêm as técnicas de maquiagem mais incríveis? Preciso nem falar, né? Onde eu me inspiro. Uma honra ser comparada. Sou. Adoro. É isso mesmo. E para você que trabalha com beleza, né? Eu falo assim, não tem como a gente não pensar que isso é inveja. É inveja. Né? Uma energia ruim que eu acho que a pessoa que faz... que quer fazer esse tipo de crítica é porque ela não está bem com ela mesma. Então, ela tem que atingir o outro. Sim, né? É verdade. A pessoa nunca está satisfeita, né? E, às vezes, também acontece de forma inconsciente. É aquilo que eu falei. Às vezes, a dor dela está tão latente, mas a vida dela ligou tão no automático que ela não consegue lidar com aquilo ali, ela não consegue enxergar. Então, para muitas pessoas, o que é mais fácil? Eu sempre responsabilizar o outro. Então, meu dia está arrasado, porque fulana fez isso, fulana fez por quê? Porque você deixou. Porque a partir do momento que você sabe quem você é, e se a sua relação está em paz com você mesma, ninguém te tira do prumo. E assim, não é porque a gente está no hábito do autoconhecimento, isso aí eu falo para todos os meus pacientes, que a gente não vai ter desafio, muito pelo contrário. Os desafios eles vêm justamente para a gente colocar em prática aquilo que a gente exercita todos os dias. Então, assim, eu medito, eu faço exercício, eu me alimento, então eu vou estar numa redoma. Mentira, querido, não vai não. Aí é que vão vir as coisas e você tem que estar plena para saber como superar esse desafio, entende? Então, quanto mais você pratica, quanto mais você exercita, você vai dar escorregada, mas é nanosegundos, você volta, né? Porque, como a Laila falou, eu costumo dizer que a gente foi adestrado. Então, assim, adestrado para viver no vitimismo, adestrado para caber na caixa da sociedade, adestrado para agradar, adestrado para isso. Então, assim, quando você olha uma criança que não gosta de um presente, ela fala na sua cara. O que o pai fala? Pelo amor de Deus, não pode falar isso, você tem que... Não, gente, ela não gostou, qual o problema? Ela está sendo ela está sendo verdadeira. E aí, hoje em dia, a gente está... E eu acho que é por isso que a gente cresce assim, né? Porque desde pequeno você já é condicionado, né? A viver dentro de uma caixa e a caber no que a sociedade quer. Então, quando você chuta, como foi o que eu fiz, as pessoas vão virar as costas para você, tá? Elas vão virar, vão te achar antipática, vão te achar
Tudo. Por quê? Porque você está tendo coragem de bancar as suas escolhas. E ela não. Então, assim, eu gosto muito de fazer esse comparativo. Quando você chega num lugar e as pessoas falam, e aí, como é que você está? Eu, maravilhosa, eu estou plena. E todo mundo falando da pandemia. Eu falei, gente, a pandemia foi um aprendizado, foi algo incrível, foi coisas maravilhosas. A pessoa olha para a sua cara assim e já começa a te condenar. Agora, entra numa roda e começa a falar, nossa, eu tô doente. Não, menina, não, mas eu tô pior, porque eu traí, tô com câncer, menina. Aí começa, assim, a desgraça ela só vai aumentando. Aí é aquela competição, e aí um agrega o outro, e você não vê que você está num mar de merda. Mas você sabe o que eu já percebi? Porque as pessoas nunca querem ver o outro bem. Não. Então, quanto mais você traz uma energia ou uma fala ruim, parece que as pessoas se engrandecem. Isso. O outro lado se engrandece, porque ele se sente satisfeito de você não estar bem. É porque você está na mesma frequência que ele. Quando você sai do campo vibracional e que você acessa as maiores elevadas vibrações, as pessoas têm dificuldade de entender isso, elas não conseguem enxergar. Então, o que ela vai ver? Que você é uma metida, que você é uma antipática, que você só se acha. Ela não vai ver em você, porra, que mulher grandiosa. Então, assim, onde eu me inspiro? Eu me inspiro naquelas pessoas que saíram ali, que foram, que bancaram suas escolhas, que seguiram em frente, que tiveram coragem de seguir seus sonhos, porque para tudo na vida é possível. Eu te falo porque eu já experienciei coisas que eu não tinha nem como estar aqui, se fosse levar em consideração o meu passado, a minha criação, porque eu venho de uma família muito humilde. E eu vivo muito bem, e eu, assim, pode escrever aí. Estaremos em Paris fazendo um podcast. Vamos. Com certeza, adorei. Olha que o podcast vai migrar agora, gente, Paris. Porque a gente é assim, viu, gente? A gente só da mudança. Mas você sabe que é mesmo? Se você parar de trazer o negativo e se dá... É lógico que ninguém tem 100% de momentos felizes, né? A gente tem... Agora, se você souber contornar aqueles momentos que te deixam tristes e transformar isso, não, é uma tristeza, vai passar, e você mudar a sua energia naquele momento... É muito importante. Você passa a ver as coisas de outra forma. E quando a gente trabalha com o público, no meu caso, eu tenho que tocar as pessoas. Eu tenho que me limpar de tudo que não é do bem, tudo que não está legal. É claro que eu não tenho todos os dias excelentes, mas eu tento fazer com que eles sejam, sim. E a partir do momento que eu tenho um compromisso de cuidar da beleza, da autoestima, de ajudar na construção do processo de autoamor de uma pessoa, porque o meu trabalho vai além de fazer uma maquiagem. Eu falo que eu participo de processos também. Eu e Renata conversamos muito, porque nossa relação se deu como clientes, né? Então, legal. Nos tornamos amigas, crescemos juntas, trocamos informações. Então, tenho que me blindar, tenho que me limpar e tenho que estar bem. Mas as pessoas realmente se incomodam em te ver bem. Elas se incomodam, e eu entendo isso como algo inconsciente, como a Renata falou. Coisa que as pessoas fazem sem sentir. Valores, criações, e eu insisto em manter os meus valores. Eu quero colocar essas pessoas... E você é uma menina que batalha muito. Sim, você saiu de uma relação complicada também, de casamento e tudo, e se reinventou sozinha com um filho. Sim, tenho um filho. Eu venho de uma família muito humilde, eu tive que trabalhar para poder estudar. Fiz o caminho inverso. Comecei a trabalhar muito, muito, muito cedo mesmo. Tudo na minha vida foi muito cedo. Eu comecei a trabalhar muito cedo, perdi o pai cedo, fui criada pelos meus avós. E me orgulho muito, muito, muito da minha história mesmo. Tem pessoas que falam, não conta porque as pessoas vão achar ruim ou vai te envergonhar. Não é vergonha não, acho que é vitória. Isso te tornou muito mais forte, porque muito mais forte. Porque eu me reinventei várias vezes, eu trabalhava na minha área de formação, tinha crescido bastante, já tinha cargo de assessoria, já estudei muito. Só que um belo dia, para atender essa minha demanda de autoimagem, que eu estava representando empresas, organizações, enfim, eu tinha que estar de acordo com o planejamento de imagem
que eles queriam passar, né? Essa coisa da imagem planejada, percebida. E aí eu fui estudar de maquiagem. E isso foi muito importante no meu processo de evolução. Eu percebi o quanto eu não me amava. Eu falava que isso era futilidade. Eu não gostava de maquiagem. Olha que engraçado, tá vendo? Nossa, hoje, claro que eu era muito mais bonita aos 20 anos do que com 39, mas eu me acho muito mais bonita hoje. Então, assim, para você ver como que é essa coisa do auto-amor, né? De esse trabalhinho de formiguinha aí que você vai construindo, vai virando rotina. Todo dia eu acordo, eu vou lavar o rosto, eu vou passar um creme para os olhos, vou fazer isso. Vira rotina. Quando você vê, você não gasta nem um minutinho, você tá ali, você tá se amando. Vou passar um perfume antes de dormir. Passo mesmo, é para mim, mesmo se eu dormir sozinha. É isso mesmo. Relacionamentos. É o amor próprio, né, que a gente estava falando. O amor próprio. E essa coisa do vitimismo, de mostrar que tá ruim. Gente, se não tá bom, não tem que falar. Fala que tá bom. Né? Vamos botar... Isso a gente tem que aprender. Tem que aprender. Você tem que aprender. Por isso que tem as terapias, né, Renata? Mas tem gente que não lida bem com isso, não. É porque o que acontece? Os nossos sentimentos, eles já são inerentes. Então, assim, dentro de nós, existe a tristeza? Sim. Assim como existe a alegria. Então, vão surgir fatos nas nossas vidas que vão nos fazer chorar. E está tudo certo. O que a gente não pode é ficar alimentando. A gente tem que viver a nossa raiva. Então, assim, sei lá, teve um momento eu senti raiva daquela pessoa. Eu sou de luz, eu não sinto raiva. Caralho, não, eu senti raiva, deu vontade de eu matar, tudo certo. O que me fez sentir aquela raiva? O que me fez sentir aquela tristeza? O que em mim eu não estou conseguindo enxergar a tal ponto de eu estar remoendo, de eu estar com raiva, de eu estar triste. O sentimento ele tem que ser vivido. O que a gente não pode é nutri-lo. Então, acordei triste, não. Nossa, porque eu estou com uma dificuldade, então, assim, meu dia está... Não, gente. Até porque quanto mais você alimenta esse sentimento, ele cresce, né? Isso. E pior, torna a sua vida. E quando você vê, é um monte de imprevistos que começa a acontecer. Então, você começa a adoecer, começa a quebrar coisa, começa a dar problema. Aí você vai para a escassez. Né? É onde você vai descambando para a escassez. Por quê? Porque você está vibrando aonde? Na falta. Na falta do seu amor próprio, na falta da alegria, na falta da vida. O que é a vida, gente? A vida é você acordar e contemplar quantas coisas maravilhosas a gente pode viver num dia. Olha esse encontro magnífico que nós temos aqui. Eu vou interromper agora e eu vou contar para vocês uma dica. Nem sei se a Renata se lembra. Um dia ela me falou assim, Laila, eu tenho uma tarefa para você. Eu estava fazendo o designer de sobrancelhas dela, na casa dela. Aí qual que é a tarefa? Você vai pegar um caderno. Tem que ser um caderno só para isso. Você lembra? Aí e o que eu vou fazer com esse caderno? Você vai deixar uma caneta e todos os dias você vai escrever 4 agradecimentos. Essa é a primeira coisa que você vai fazer quando você acordar. Isso mudou a minha vida. Olha, eu confesso que não é todos os dias. Mas tem que ser. Mas você sabe que deve fazer mas mesmo. Olha, A gratidão. Um hábito, Mari, é o sentimento da gratidão. E parece que quanto mais gratidão você tem, mais as coisas vêm boas. Se eu saio de casa e esqueço de escrever, eu mentalizo, eu estou ali no carro e eu vou pensando. E outra dica que ela me deu, você vai agradecer por 4 coisas mais simples. Eu lembro que ela me deu um exemplo, até pelo seu trato urinário funcionar, coisas assim, entendeu? Então, às vezes eu acordo, eu agradeço pelo meu cachorro, pelo meu filho estar acordado saudável, por ele ser inteligente, ou pelos meus clientes maravilhosos que me engrandecem, não só financeiramente, mas como pessoa também, que participam do meu processo de crescimento. E ela me deu a dica de agradecer por coisas que eu ainda não conquistei, como se tivesse conquistado. Coisas materiais ou não. E isso é muito legal, porque você vai vibrando ali naquela sintonia, sabe? E aí, outra coisa que eu quero perguntar para a Renata, que ela falou sobre extrapolar esses sentimentos de raiva, que não tem nada disso, de falar, não sei o quê, eu sou blindada. Tá certo ou não? Às vezes eu saio de um atendimento muito complicado, de uma situação complicada, ou então eu escuto um desaforo muito grande. Principalmente quem lidar com gente. Sou fofa com a pessoa, não sou deselegante, mas quando eu entro no meu carro, que eu coloco uma música e eu tô ali no chão, eu grito cada palavrão.
Eu dou uns berros, eu mando para aquele lugar, eu extravaso. E passa raiva. Estou fazendo certo? Então, vamos lá. A primeira dica, assim, ó, foi uma coisa que eu pontuei em mim quando eu comecei as técnicas. Quando, por exemplo, me desperta a raiva. Por que aquela pessoa eu dei poder a tal ponto dela despertar a raiva em mim? É nesse nível de consciência que a gente tem que chegar. Porque quando aciona esse gatilho, tem alguma coisa mal resolvida dentro da gente. Então, é o primeiro ponto que a gente deve perguntar. Por que é que ela me acionou essa raiva? Às vezes é alguma coisa, sim, que está relacionada dentro de você, e às vezes é alguma ferida daquela pessoa que o universo só está te mostrando de como você não deve ser. Então, assim, eu não costumo xingar as pessoas, não. Eu costumo rezar por elas. Eu rezo também, mas de vez em quando Ela reza de outra forma. Lá no carro, só eu, Deus, minha música. Porque... Pé no acelerador e um palavrão, nossa, é libertador. Não, é libertador, mas de novo, quando a gente entra nesse processo da consciência, a gente se pergunta... por que é que eu dei poder a ela a tal ponto de dela me deixar desestabilizar? Concordo. Entende? Porque, assim, como eu falei, a grande maioria vai no automático. Então, ela não tem nem consciência daquelas feridas que Mas são eu não sei se dela. Laila dá esse poder, não, porque a Laila é sempre meiga. Eu vou te falar. Virou um bate-papo ótimo aqui. Que bom que eu passo essa imagem. Meiguinha. Porque às vezes eu tô falando assim com você e você não imagina o que eu tô pensando. Só se ela conseguir te ler, né? Mas Como eu peço essa coisa, eu aprendi muito com a Renata, sabe? Essa coisa assim de pedir pro anjo da guarda da pessoa, Isso. de que é aquela coisa, né? Acho que quando você mais tem que ser fofa, tem que demonstrar amor, é quanto mais a pessoa tá mal ali, tá te sacaneando porque alguma coisa não tá equilibrada nela, então é ali que você mostra que você gosta da pessoa, que você se importa com a pessoa. Já passei por alguns sufocos em atendimento, porque às vezes eu tô com uma pessoa, a pessoa tá com algum processo mal resolvido, e é muito difícil a pessoa se gostar fisicamente, ou se olhar no espelho e gostar daquele resultado. A maquiagem pode estar linda, eu posso ter feito o melhor trabalho, um trabalho impecável. E a pessoa, se a pessoa tá lascada por dentro, não tem Dior, Lancôme, Chanel e Saint Laurent que vai fazer diferença ali no rosto dessa pessoa, nem as mãos de fada que tocarem essa pessoa. E aí tem que vir o acolhimento, essa paciência, né? Ainda mais você que faz também, que trabalha para as redes de televisão. Não é todo dia que um artista está com... Imagina, um jornalista tá com humor. Todas as informações pesadas. Passa o dia vendo crime, vendo assalto. Então, imagina, tem uma colega que vai comigo para academia, né, lá da Band. Ela fala, é aqui que eu extravaso todos os crimes. Mas é verdade. Agatha, beijo, Agatha. Mas isso é verdade. Isso que ela colocou da beleza, né? Se você está destruída por dentro, você pode fazer a melhor maquiagem do mundo. Ela não vai ficar perfeita. Por quê? Porque o que você está alimentando dentro de você? Os seus lixos, as suas energias tóxicas. Então, o que chega primeiro no ser humano? É a maquiagem? É a roupa? Não, é a energia. Você pode pegar uma pessoa vestida com as roupas mais caras, a maquiagem mais... Ela vai olhar ali, dependendo da energia que ela tiver, ninguém vai notar. Mas se outra chegar numa rasteirinha com a luz, meu filho, ninguém segura. Entendeu? Porque é o que você vibra. Então, isso o que chega primeiro? É a energia. E aí, por isso, quando a Laila falou da gratidão, esse é um exercício diário que eu faço, assim, todos os dias. E muda seu dia, né? Muda. E assim, para a gente estar em total estado de plenitude, é o que eu já conversei, inclusive, com a Laila. A gente começa pelo perdão. Sem perdão não há transformação. Então, assim, não adianta você fazer todas as técnicas, meditar. Gente, não, porque isso é hipocrisia, tá? Porque o perdão, ele é libertador. O que te conecta no outro? Aquele que você não gosta.
O que te conecta a ele? É o julgamento, é a raiva, é a tristeza, é a decepção. Porque você, de certa forma, projetou naquela pessoa as suas expectativas. Entende? Então, o que te conecta a ele? É essa energia ruim. Como é que você quer prosperar? Como é que você quer ser abundante? Como é que você vai contemplar a gratidão se você está podre por dentro? Isso não existe. Então, primeiro passo, sem perdão não há transformação. E a gratidão, ela começa com as pequenas coisas. Só de eu abrir o olho, enxergar o sol, a chuva, eu já sou grata, porque eu consigo ver Deus. E aí eu falo Deus porque é algo que eu acredito. Na árvore, no pássaro, no sol, na nuvem. Então, eu sou muito grata. Sou muito grata pelo dom da minha fala, sou muito grata pelas pernas, porque eu posso andar. Entende? Então, assim, o que você é grata? Gente, todos os dias a gente tem alguma coisa para agradecer. E o que é riqueza, né? Riqueza é isso, é ter saúde, é poder ter pernas que funcionam, que você vai lá e pisa na grama e vê o pôr do sol. O simples fato de existir. Sim. Exatamente. Você já tem que ser grato. Exatamente. Né? Pra você acordar, para você estar vivo, por você ter sua família. Que é hipocrisia dizer que a maior felicidade que eu tenho é poder pisar na grama e ver o pôr do sol abraçada com o meu cachorro. Gente, para mim isso é riqueza. Porque eu vejo pessoas infelizes. Vamos falar de distúrbios de autoimagem? No meu dia a dia eu tenho percebido um aumento considerável de... Não posso dizer casos, né? Porque eu não terminei psicologia, né? Foi até meu primeiro curso, mas eu não Mas concluí. isso existe. Mas Eu passo por isso. Pessoas com distúrbio de autoimagem em relação ao rosto, ao corpo, principalmente, né? Pessoas que se veem muito maior do que realmente são. Tá muito complicado. E acho que a riqueza tá nisso também, da gente ter esses processos resolvidos, se olhar no espelho e se achar bonita. Não sou uma musa fitness, mas eu tô me... Mas a gente está sempre se cobrando. Nossa. Eu sou uma pessoa que me cobro demais. Não, às vezes você sai de um relacionamento, você não tá feliz num relacionamento, aí você sai, a sua autoestima se eleva, porque a gente foi criada também para permanecer nos relacionamentos, né? Mas é aquilo que eu falei, quando você quebra um padrão, as pessoas vão te detestar, porque, na verdade, elas gostariam de fazer aquilo que você está fazendo. Então, quando você coloca dessa questão de distúrbio de autoimagem, é o que eu mais vejo hoje nos meus atendimentos e aí em relação às mulheres, que aí é em questão à sexualidade. Elas têm um problema, assim, em relação... E, gente, assim, são mulheres lindas, tá? Mulheres maravilhosas, assim, que nem precisavam de plásticas. Sim. E que não conseguem gozar. As pessoas não têm noção, elas não entendem o que é ter o prazer. Por quê? Porque é uma busca incessante da perfeição, e a perfeição ela não tem. Então, aonde que começa o seu relacionamento? De você com você mesmo. De você com você. Então, quando você está bem... Se você não se liberta, você nunca vai conseguir sempre sentir prazer. Você pode fazer 1000 plásticas, você pode fazer 1000 procedimentos, você vai estar sempre andando em círculo. Por quê? Porque o vazio está dentro, ele não está fora. Então, você nunca vai conseguir se completar com o outro, você vai estar sempre insatisfeita, você não vai conseguir expandir. Gente, olha, e a energia sexual é a energia mais potente para a prosperidade. E as pessoas, infelizmente, hoje não estão sabendo usá-las. É uma energia de cura, né? É de cura, é de prosperidade, é de abundância, é do poder criativo, mas as pessoas têm usado de forma muito errônea. Tão errônea que chegou a avacalhar, mas isso aí a gente pode fazer um outro podcast. Podcast. Você entendeu, né? Entendi. Eu acho que eu vou contar para vocês uma coisa que me aconteceu há alguns meses atrás, que eu contei para pouquíssimas pessoas do meu relacionamento bem íntimo, né? Eu fui desconvidada, se é que esse termo existe, para uma festa. Não posso falar onde, mas era um lugar muito conhecido, né, com pessoas muito importantes, porque eu me divorciei. Mas isso existe muito. Gente. Principalmente por parte das mulheres que são casadas, se sentem ameaçadas por você não estar mais... Eu passei por isso quando eu me separei a primeira vez. Você passou? Gente, eu achei um absurdo. Eu lembrei daquela notícia que foi... impressionante. Que rolou na mídia, de uma madrinha de casamento que foi desconvidada porque a noiva viu ela no vestido. Aí ainda rolou assim, não, ela é bonita, mas se ela pelo menos ainda podia até vir sem o marido, mas se não tivesse saído do divórcio, ela ia continuar sendo... Gente, eu ri muito, assim.
Aí eu falei, insegurança, que né? bom que São eu as não vou, porque eu inseguranças. tava indo assim, meio que por obrigação. Aí eu falei, ai, que coisa boa. As pessoas são muito inseguras São. mesmo. É porque não tem, de novo. Não tem Mas um você relacionamento acha que isso é sincero. mais por parte das mulheres ou os homens também têm essas Eu inseguranças? acho que os homens também. Os homens, eles, por incrível que pareça, eles são mais inseguros do que a mulher. O homem, ele prefere estar com uma mulher que não seja tão em evidência do que com uma mulher. É porque eu não gosto de usar o termo empoderada. Eu gosto de falar autêntica. Autêntica. Quando uma mulher ela se posiciona, ela é independente, ela fala o que quer, ela demonstra realmente para que ela veio, o cara ele tem que estar muito seguro de si para saber que Não dá aquela conta. mulher está Não dá com conta. ele porque ela escolheu. É isso. Ela está com ele porque ela quis estar, porque ela enxergou nele alguma qualidade que, de alguma forma, vai contribuir para ela. E o homem não tem essa percepção. Então, para ele, uma mulher que se sujeite ao que ele quer, que faça os caprichos deles, para ele é melhor do que uma mulher autêntica. Eu te falo pelos atendimentos que eu faço. Mas uma mulher que se anula, que faz do jeito que viva dentro dos padrões exigidos, ela não tem valor. Mas ela vai Normalmente ser são sempre casamentos ela. que não... Ela pode se anular, mas ela vai continuar sendo aquela mulher forte. Isso. Ela vai continuar com aquele brilho pode estar um pouquinho apagado, mas ele vai continuar lá dentro. E uma das coisas que eu observo, Renata, Mari, assim, claro que a gente, não dando nome aos bois, a gente pode contar a história, mas eu vejo as mulheres incríveis que eu conheço, que se divorciam. Nunca, as escolhas dos homens, ou que são traídas, nunca é para uma mulher que está melhor. Nem Do diria mesmo assim padrão, melhor, não é mas melhor não. normalmente não é. elas não são mais bonitas, às vezes são, na maioria das vezes mais jovens, mas não são assim fortes, é como se eles tivessem a necessidade de ter o comando. Eu posso estar errada na minha fala, minha observação, tá? Eu não tenho dados que comprovem isso, mas eu percebo que no meio que eu tô, as escolhas dos homens, quando saem de relacionamento com mulheres muito poderosas, muito autênticas, muito bem resolvidas, mulheres de sucesso, mulheres com brilho próprio, que tenham alto amor elevado, autoestima elevada, eles procuram mulheres frágeis, às vezes economicamente de situação econômica delicada, que sejam submissas. Eu não sei se é alguma coisa, se é um instinto animal, não sei que se não ameace, que não seja uma ameaça para eles, talvez. Eu acho curioso. Me conta sobre isso, Renata. Então, sobre os relacionamentos que eu acompanho, porque eu faço muito atendimento de casais. Então, o que eu percebo? Por isso que eu falei, eu não gosto de usar essa questão de empoderada, porque é o seguinte, a mulher, ela pode ser o que ela quiser, ela só não pode perder o jeito feminino, né? A doçura, porque nós somos seres dóceis, nós somos pessoas que nascemos para ser bem cuidadas, para ser paparicadas. E aí o que acontece? Geralmente, da nossa infância, a gente carrega uma questão de que tenho que seguir com tudo. Então, eu acabo assumindo um papel ou de marido, né, ou de mãe do marido. Então, dentro de um casamento, o que eu tenho visto em relação a essas mulheres? Elas não permitem ser a mulher do casamento. Então, ela vai à frente. Aí, ela acaba atropelando o cara, entende? Para fazer as coisas. E aí, é muita energia masculina. Então, é isso. Eu já ouvi falar sobre essa coisa da energia masculina. Então, o que acontece? No final, eu tenho um casamento de quê? De 2 homens. Eu estou no corpo de uma mulher assumindo um posicionamento de homem. Então, assim, quando eu falo, e aí as mulheres ficam um pouco incomodadas. Quando eu falo da questão de submissão, não é você ser submissa ao marido, mas é a questão fisiológica, você deixar com que ele siga à frente. Qual que é o papel do homem? É o protetor, é o provedor. Então, ele tem que vir à frente, não você. Você está ali para ser linda, maravilhosa, independente, bem cuidada. Esse é o papel. Só que a gente colocou na cabeça, não. Eu tenho que assumir tudo, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Cara, não... As mulheres hoje em dia não deixam nenhum homem puxar a cadeira. Olha,
E eu vou te falar, graças a isso aí, que os homens estão ficando cada vez mais... Assim, largando a mulher e a mulher tendo que... Eu já fui esse macho bruto aí, que queria resolver tudo à força. Já fui esse macho bruto. Aí uma vez uma pessoa... Eu sou mais ou menos assim, mas eu acho bom até escutar isso um pouquinho. Eu precisei, Mari, eu vou contar a história do pote de palmito. Essa você me contou. Eu te contei, né? Muitos anos atrás, nossa, tava uma coisa assim, um casamento, aquela brigaiada, uma coisa eu não entendia por quê, né? E eu resolvia tudo, era um macho tóxico. Eu cuidava de uma fundação do exército, tinha que cuidar de 40 pessoas, multidisciplinar, tinha engenheiro. Então, o meu masculino tinha que estar muito ressaltado ali, né, para segurar aquela onda. Só que isso não tinha que ir para casa. Aí um dia a minha terapeuta na época falou assim, Laila, quando você vai abrir um pote, como é que você faz? Eu vi no YouTube que você pega uma colher, faz uma força assim, aí ele destrava e você abre sem fazer força. Aí ela olhou pra mim e ela falou, e você já pediu pro seu marido abrir o pote de palmito? Não, eu abro com a colher. Então tenta. Um dia eu tava lá cozinhando, né? E aí meu marido tava na sala com meu filho. Aí eu peguei o pote de palmito, aí eu, meu bem, você abre pra mim? Esse homem abriu um sorriso. Tomara que ele não esconde. Mas eu precisei desse tapa na cara pra falar, gente, deixa o homem exercer o papel de homem. Exatamente. Né? Essa coisa do equilíbrio da energia feminina, masculina. E isso ficou claro pra mim a partir desse dia, que realmente é algo importante. Eu não sei se é porque isso surgiu também, Renata, com essa coisa não sei, eu acho que muito se prega hoje que temos que ser independentes, tem que, né, porque nascemos sozinhos, somos sozinhos, não podemos depender. E isso tornou as pessoas um pouco afastadas também. Eu acho que as pessoas se afastaram um pouco. Tanto que as relações hoje, elas são muito superficiais. Demais. Sabe, por qualquer coisa, a pessoa descarta, né? Vamos partir para outra. Então, assim, eu acho que muito se pregou isso também, que a mulher tinha que ser independente. Eu acho que eu vejo, inclusive, amigos meus falando que criam as filhas para não dependerem de homem, para serem independentes, para que nunca precisem deles. Então, isso está tornando as pessoas muito assim. Sim. Assim, como eu falei, né, a relação ela tem que começar com você em primeiro lugar. Então, quando você se dá a oportunidade de conhecer quem você é, e aí, no caso, nós, mulheres aqui, como que a gente vai se posicionar naquela relação? Não é deixar de fazer as coisas, mas é a gente deixar que o nosso feminino fale mais alto, sabe? Permitir que o cara abra o vidro de palmito, deixar com que o cara realmente se coloque naquela posição de homem, porque senão são dois homens dentro de casa, e isso é comprovado. O homem, ele desiste primeiro, sabe? Então, assim, ele abre mão. E aí, às vezes, você não entende por que o cara, sei lá, me trocou, aí a mulher, né? Me trocou, olha aquela pessoa, não sei o quê. Gente, mas olha a energia, porque o cara, ele quer uma mulher. Então, assim, hoje as relações são muito superficiais. Então, assim, e eu vejo isso dentro do meu consultório. As mulheres reclamando que não tem, cara, que não tem aquele romantismo. Mas começa da onde? De nós mesmas, porque a gente não deixa o cara puxar a cadeira, não deixa o cara abrir a porta do carro. São pequenas gentilezas que isso faz parte do nosso processo. A gente tem que se permitir ser cuidada. Mas não, a gente quer levantar uma muralha. E você quer ver um exemplo? Olha para essas crianças que estão sendo criadas nesse mundo de hoje. É um mimimi. Tudo que você fala é bullying. Tudo. Qualquer coisa que você fala, assim... Já teve ocasião que eu presenciei o pai quase batendo no porteiro porque a criança estava sem a carteirinha e ele queria que a criança passasse sem a carteirinha. A gente tem regras, tem norma. Se esqueceu a carteirinha, então procure saber como que você vai entrar e não bater no porteiro. Você entende? Então, é tudo muito sem limite, é tudo muito mimimi. Qual é o resultado disso? Pessoas depressivas. Então, por que hoje... Sem atitudes. As crianças com 10 anos já estão tentando suicídio? Nossa. Porque é uma cobrança exagerada.
Porque os pais não sabem nem se relacionar. Gente, na pandemia, o que eu mais atendi foi essa questão do suicídio. Por quê? Porque as famílias já viviam apartadas e a gente, como é que suprimia o amor daquela criança? Xuxando brinquedo. Quando veio a pandemia, você foi obrigado a ter que conviver com o seu filho. É verdade. E aí, quando você olhou para aquela criança, era um ser estranho. Você não sabia lidar. Até porque tem tantas atividades também, né? Tem Isso. aula disso, aula daquilo. As crianças não ficam mais em casa com os pais. Não. Hoje em dia é muito difícil. Então, assim, a relação é super distante. Então, assim, é assustador, gente. Você receber no seu consultório uma criança de 10 anos que já tentou se matar. Coisa. É muito ruim isso. E, de novo, porque a gente não consegue ter essa relação verdadeira com quem a gente é. É verdade. Aí são os narcisistas, bipolares, tanta coisa hoje que a gente fica até meio perdida, né? Eu imagino tanta que, síndrome. Essa questão dos relacionamentos abusivos, eu tive, durante a pandemia, eu percebi que agravou bastante, assim, entre clientes, né? As pessoas não sabem conviver. Não sabem. E as pessoas acham que um relacionamento é abusivo só quando tem agressão física. E não, gente. Um relacionamento abusivo, ele tem várias outras formas de ser abusivo, né? O cara fazer com que a mulher se sinta burra, ou que ela se sinta não capaz, ou que ela se sinta feia, às vezes mesmo sem chamá-la de feia. Fazer com que ela se torne dependente. Então, eu às vezes vejo, assim, me deparo, tem que estar psicologicamente muito bem preparada para acolher, né? E para falar, você precisa de um profissional, mas tem que dar um acolhimento ali na hora, você não acha, Renata? Porque às vezes acontece de uma pessoa maravilhosa, que tem uma família que parece família de margarina, quando é tocada, falar assim, Laila, meu marido todos os dias me puxa pelos cabelos e me chama de burra. Por isso que o número de feminicídios também aumentou muito, E aí eu tenho né? que estar preparada ali para acolher aquela mulher naquele momento e aconselhar da melhor forma, pedir para que procure terapia. Aí, às vezes, são mulheres que abandonam as profissões para se dedicarem ao marido, porque o marido bota na cabeça que elas têm que abandonar. E depois eles cobram delas em casa que elas têm que trabalhar, que elas não colaboram em casa. Então, aí no ponto que eu quero chegar. Hoje eu percebo que tem essa coisa do equilíbrio. Do feminino, do masculino, de deixar que o homem seja homem, mas os homens estão cobrando das mulheres que elas sejam super mulheres. Que elas trabalhem fora, que elas tenham melhores salários, que elas usem a parafusadeira, que elas resolvam as coisas em casa, que são assim, predominantemente masculinas, né? Que também sejam ótimas cozinheiras e que estejam lindas e perfumadas e penteadas e maquiadas. Não, gente, nós não somos super mulheres, fazemos de tudo para ser, mas não tem como ser tudo numa coisa só. Então, eu não entendo assim, essa coisa deles cobrarem delas, querem que elas sejam dependentes, submissas, mas ao mesmo tempo querem que elas sejam independentes, que elas sejam prósperas, que elas sejam lindas. Realmente está muito bagunçado. Aí ela tocou num ponto que é muito verdade. Está muito bagunçado isso. Tá. Então vamos lá. Acho que todo mundo precisaria de uma terapia, Renata. Na verdade é que todas as pessoas realmente necessitam, Isso. mas ninguém assume essa necessidade. É porque o que acontece? Aqui no Brasil, principalmente, existe uma cultura de que quando você procura um terapeuta, você está na linha do... exatamente. Então, assim, graças a Deus está mudando, as pessoas entendem agora, assim, como é sadio você olhar para você, como é sadio você se conhecer. Então, quando você toca, por exemplo, na questão do autoabuso, né? O autoabuso, ele já começou desde sempre de você com você mesmo. De você quando você negou seus sonhos, de você quando você se calou, de quando você queria dizer não e disse sim para ter que agradar. Então, o autoabuso, quando você vê, você está fazendo com você mesma. E você está abrindo o seu campo para que outras pessoas façam isso com você. E o outro sente. Exatamente. O outro sente também essa energia. É lógico, porque é o seu campo. Você tá atraindo, você tá disponível para aquilo ali. Então, assim, aí quando a Laila coloca, né, essa questão de, por exemplo, dos homens exigirem que você seja isso, mulher maravilha, mulher aquilo, e papapá, papapá, onde é que está o seu limite? Porque quem tem que colocar o seu limite é você. Então, assim, eu, por exemplo, eu não gosto de cozinhar.
Eu não gosto, não é uma coisa minha. Não é uma questão, não é uma coisa que eu faço. Posso fazer? Posso, mas não por obrigação. Porque se eu tiver que dizer não, eu vou dizer não e para mim vai estar tudo bem. Entende? Então, é essa relação. A doença começa de você com você mesmo. Aí depois você quer jogar por outro. Gente, eu não estou defendendo aqui o que os homens fazem, não é isso. Mas eu só quero dizer que essa relação abusiva já começa de você lá atrás. Quando de uma forma geral, a mulher se submete a isso. Ela está acostumada a fazer isso com ela mesma. Exatamente. Ela quer que alguém coordene a vida dela, né? Tome as decisões por ela. Isso. Só que quando o outro lado sente essa fraqueza... Mas o que as nossas referências femininas falaram pra gente a vida inteira? Mulher tem que ceder. Da maioria, né? Não posso generalizar, mas a maioria. Mulher que tem que ceder, você tem que fazer a vontade de homem, você tem que fazer... Então, a gente já fica com essa coisa na cabeça. É difícil se desligar desses valores que tentaram ser impostos, assim. É por isso que sair da caixa... Porque, assim, você se quebra para entrar na caixa da sociedade, né? Você tem que agradar, você não pode dizer não, você tem que ser a perfeita. Imagina, nossa senhora, pelo amor de Deus, seu passado, menina de Deus, não. E aí, quando você decide romper essas barreiras e se reconstruir, vai começar da sua família. A sua família não vai te aceitar. A sua família vai falar que você é louca. Eu estou te falando porque esse é o meu processo. Então, eles me olharam assim, eu falei, não. Então, assim, na minha casa, não assisto programa, não assisto notícias ruins, não sou de assistir filme violento. Se for para reunir, por favor, não é para falar mal de mim e mal dos outros, né? Porque uma ocasião, quando eu estava nesse processo, a pessoa virou e falou assim, Renata, nossa, menina, ai, tô até sem graça, tem que te contar um negócio. Eu já, Ai, porque fulana... Ai, nem queria te contar, mas fulana falou isso. Eu falei, para tudo, pelo amor de Deus. Você vai organizar outro jantar. Você vai me convidar. Porque, menina, eu sei coisas tão terríveis sobre mim que é de cair o cu da bunda. Você não vai... Nunca mais. Entendeu? Porque, assim... É oportunidade. Então, assim, dane-se o que os outros vão falar. Se você sabe quem você é e você sabe quais são as suas escolhas, está tudo certo. Então, assim, hoje o meu posicionamento é esse. Eu gosto de estar em lugares que eu vou dar risada, que eu vou falar sacanagem, que eu não tenho que polir minha risada. As pessoas falam, nossa, mas você é espalhafatosa, né? Aí eu falei, querida, eu sou essa. Se servir para você, tá tudo bem. Se não, tá tudo certo. E assim, é o meu jeito. Eu não vou me quebrar. Nós temos que ser autênticos. Exatamente. Eu não vou me quebrar para agradar ninguém. Não agradar. Eu vim aqui para eu estar bem comigo mesma. A vida é sua, você tem a sua vida. E os julgamentos mais impiedosos vêm de quem a gente ama, né? De pessoas mais próximas. Exatamente. Eu lembro que quando eu estava mudando de carreira, eu escutei de familiar que a Laila vai brincar de salãozinho. Não brincou de boneco o suficiente. A Laila é pós-graduada, fez faculdade, trabalhou para o Exército, trabalhou para o governo, assessora ministro. Vai brincar de salãozinho. Pois essa mesma pessoa fez depoimento no Instagram, falando que eu sou o orgulho, que não sei o quê, não sei o quê. E, graças a Deus, na época, eu já tinha esse esclarecimento de ter essa percepção de que, no Brasil, a minha profissão é vista como subemprego, como algo fútil. Engraçado isso, né? É fútil, mas todo mundo precisa. E eu acolhi, né? É uma coisa que é necessária. É necessário, mas não é valorizado. Como e muitas profissões. Foi muito legal ter esse esclarecimento. Assim, na época eu fiquei assim, um pouquinho... Né? Eu falei, mas não vou dar tanta atenção a isso, não vou desistir por causa disso. E não desistir. Acho que isso me deu até força para ir além, sabe? Mostrar além. E no dia que eu vi esse depoimento dessa pessoa, fiquei muito feliz de verdade, de coração, assim, o perdão já tinha sido dado, né? Então, assim, foi uma alegria imensa, assim como quando eu fui ministrar uma masterclass na Sephora, do Iguatemi, para uma grande marca, uma das pessoas que estavam
na primeira fila foi uma pessoa que já foi minha chefe há muito tempo e que inspirou a minha pesquisa sobre o impacto do assédio moral no clima organizacional quando estava sendo... Que coisa! E quando eu vi essa pessoa, assim, eu falei, nossa, estou muito, muito feliz de você estar aqui. Você não tem noção. Sabia que você foi uma das pessoas que mais me ensinou? Olha, porque que bacana. as pessoas, às vezes, as pessoas que mais fazem sofrer são as que mais ensinam pra gente, né? E você entender e ver que no fundo a pessoa te o aprendizado não é admirava. por amor, é pela dor. Mas olha só, geralmente nesses desafios, principalmente vindo dessas pessoas, quando a gente se coloca em estado de consciência, é onde a gente mais aprende. Porque você enxerga se aquilo diz algo sobre você ou se o universo está te mostrando que ser daquele jeito não é razoável, que aquilo não faz mais parte da tua verdade, que aquilo ali não cabe mais na tua jornada. Porque é magnífico a gente estar rodeado só de pessoas legais. E essa pessoa me fez enxergar várias falhas que eu tinha e melhorar e evoluir. Exatamente. E quando eu falei para essa pessoa que você foi uma das pessoas que mais me ensinou, foi genuíno, me inspirou uma pesquisa, gente. Uma pesquisa que foi... Imagina, mais de 10 anos atrás, você falar sobre o impacto do assédio moral no clima organizacional e doenças laborais. Todo mundo falou, você é doida. Começa a se conhecer. Adoro mais ser chamada de doida. Eu vou falar que você é louca. Eu tenho certeza. Mas você vê que até isso é difícil, né? Uma transição de carreira. É muito difícil. As pessoas te julgam muito. Nossa, por isso. demais. Porque assim, eu, por exemplo, como eu falei, né? Eu tive um processo de sangramento durante muito tempo e que não conseguia descobrir. Então, quando eu comecei nessa jornada do autoconhecimento, e eu usando as próprias técnicas que me foram ensinadas, eu consegui fazer isso, a diferença na minha vida. E aí eu não tomei mais nenhuma medicação. Então, assim, foi tudo muito natureba. Então, assim, eu ainda sou bem resistente a tomar qualquer medicação. Só em casos extremos. Extremos. Que aí não Caso contrário, e eles chamam a gente de louca, disso e daquilo. Por quê? mas eu gostaria de ser assim, mas eu não sou, não. Eu dou uma dorzinha ali, eu já estou atrás de um remédio. Não, Eu não. Você sabe por quê? Porque quando começa a sinalizar qualquer dor no meu corpo, é alguma emoção que eu não estou sabendo canalizar. Então, aí eu já vou atrás e digo, o que é que isso está representando? O que é que isso está querendo dizer sobre mim? O que é que eu não estou olhando? Então, quando eu começo a ser honesta comigo, de novo, relacionando comigo mesma, com a minha verdade, eu não preciso de remédio, porque eu sei que está numa emoção que, de repente, eu fiquei reprimida, que, de repente, eu não fui tão honesta como eu deveria ser, né? Então, quando eu faço esse autoconhecimento de mim, assim, olhando para dentro, naquela ferida, é muito rápido, então eu não sinto nada. Então, assim, eu não busco remédio, né? E aí as pessoas acham que eu sou louca, que eu sou doida, que imagina, né? Não acho, porque eu passei por isso. Essa coisa do psicossomático, né? Seria esse o termo. Eu passei por um processo alérgico onde eu tive 8 meses de sofrimento. Porque a pele, né, o maior órgão que a gente tem, ela responde. Eu aprendi com profissionais que a pele é a primeira a responder às emoções. Que coisa incrível. Gente, eu estava assim, coberta de... Tava muito feio, toda empolada, toda vermelha, coçava, era horrível. E eu fui em todos os especialistas alergistas de Brasília e ninguém descobriu o que era. Aí E eu é tudo fazia emocional. teste, eu tinha alergia a tudo, começou a ir até para o rosto. Quando eu parti para a terapia alternativa, quando eu parei de usar remédios convencionais, claro que esse é o meu caso, eu não estou falando para as pessoas parem de usar remédio de farmácia, cada caso é um caso, às vezes é necessário. Mas eu tive que partir para a terapia, para os fitoterápicos, tive acesso a um microfisioterapia, que trabalha com as emoções. Então, para você ver, né, como tudo é emoção, o corpo responde, o corpo fala. Exatamente. verdade. Assim como a imagem comunica, o corpo fala. Fala, é verdade. Renata e Laila, eu quero uma dica das duas para a gente finalizar nosso episódio. Nós já vamos, acho que para 1 hora de episódio, né? Eita! 1 hora de Nossa, episódio. Mas não, vocês têm que assistir todos, gente. Mas
queria dicas. Vamos entrar 2023 aí com o pé direito. A gente, toda mudança de ano, a gente quer fazer isso. Mas, diante de tantos acontecimentos que a gente vem passando nos últimos anos, pandemia, a gente quer cada vez estar melhor. Então, eu queria dar uma dica, pelo menos, e Laila também. Bom, a minha dica é começar de novo essa relação de você com você mesmo. 2023 vai ser um ano assim muito introspectivo. É um momento que vai exigir assim muita consciência, muita espiritualidade, muita conexão de você com você mesma. Então, assim, é o que a gente estava conversando. O que adianta você botar uma roupa amarela da abundância se lá dentro você vibra escassez? Não resolve. Então, assim, a dica mais importante que eu acho para a gente começar o 2023 é o que eu quero de verdade para mim. E aí, quando você encontra essa resposta, se realmente você está a fim de mudar, você consegue o que você quiser. Olha, isso é importante, hein? Demais. É uma reflexão muito... É para dar uma balada ali na estrutura. Já estou até... Quando ela está falando, estou pensando aqui, o que eu quero? O amarelo eu já eliminei, ó. Vamos ver o que eu quero de verdade. Né? Lailinha. A minha dica é pratique o autoamor da forma que mais lhe agrada. E para de desculpinhas que não tem tempo para cuidar da tua pele, para passar um batom. Tudo que você faz todo dia, por quantos dias que vira hábito, tem a matemática correta disso. Mas se você todos os dias passar um cremezinho no rosto, um perfuminho, um batonzinho, aquilo vai virar hábito. Você não sabe o tanto que isso vai te fazer bem. Então se programe, invista em você, se sinta mais bonita, independente do que vão falar. Sabe? Porque você tem que cuidar de fora para dentro também. E de dentro para fora, procura a Renata. De fora para dentro, eu estou aqui. A agenda de cursos para 2023 está aberta, tá? Personalizar, curso personalizado, automaquiagem com consultoria. @Laila Suliman. Renata? O meu é @Renata Camões. Gente, sigam esses dois perfis. O meu @mari.baldez e @pode só delas. E aí eu queria só deixar um mantra para 2023, né, aproveitando o gancho. Por amor a mim, eu cuido de mim. Todos os dias que você levantar e olhar para o espelho, e olhar para essa pessoa incrível que é refletida, por amor a mim, eu cuido de mim. Vamos falar as três? Vamos. 1, 2, 3 e... Por amor a mim, eu cuido de mim. Adorei. Obrigada. Agradeço demais vocês. Muito obrigada, gente, por mais um episódio. E deixando para vocês um ano de 2023 repleto de saúde, abundância, amor, tudo de melhor. Que ele venha com uma carga maravilhosa de positividade para todos nós. E não se esqueçam, vou deixar de novo o recado, sigam o canal. Agora, Só Delas Podcast. Deixem seu like para mim e compartilhem nosso conteúdo. Gente, até a próxima. Um feliz ano novo para vocês. Beijos!